Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. Estamos indo para o final do ano, né? E eu resolvi hoje, na aula, fazer um flashback, ou seja, retomar aí não digo um tema, tá? Mas uma sistemática, um método de programação que é bem simples, mas tem uma galera que às vezes quando vai utilizar fica um pouco de dúvida, tá? Um pouco também de intertravamento. Então, vou fazer um projeto simples hoje, retomando o nosso TOF, tá? Ou seja, o nosso timer off. Normalmente a galera utiliza aí o TP, tá? Ou o TON, ou seja, o timer on. E não usa muito o TOF, tá? Que seria o timer off. Então, eu quero fazer um projeto bem simples. Eu vou fazer um projeto de um sistema de irrigação manual, ou seja, o operador vai tocar, ela tem uma botoeira, tá? Aperta para ligar, o sistema vai ligar uma bomba e uma lâmpada de alerta, ou seja, sinalizando que o sistema está rodando, tá? Tá ativado, ou seja, está bombeando água, entre aspas, tá? E aí a bomba vai ficar ligada por um X tempo. No projeto a gente vai deixar fixo, mas na próxima aula que a gente vai simular melhor, eu vou pegar uma eletroválvula, vou trazer, a gente vai mostrar no CLP Next como é que funciona ele na prática rodando, tá? E aí a gente pode colocar um interface na tela touchscreen, tá? A partir do software Xdeveloper. A gente pode colocar uma variável através que o operador coloca quanto tempo ele quer que esse sistema rode, tá? Então, dependendo do sistema de irrigação, se ele quer que fique minutos, segundos, horas, enfim, aí ele vai determinar, ele coloca a variável. Então, a gente vai fazer o que? O propósito. Então, um toque na botoeira, arma o sistema, a bomba vai ficar ativada, vai liberar água. Então a água vai irrigando todo o sistema. Poderia ser utilizado esse projeto até a parte doméstica. O pessoal normalmente às vezes tem vasos interligados com encanamento. Aí eu não preciso ir lá com o regador e regar um por um. Eu posso fazer todo o sistema interligado, um sistema inteligente que chama. E aí se aciona. Óbvio, te deixa um fluxo de água muito mais baixo, para não liberar muita água, tá? Ou até às vezes o pessoal faz um sistema de vazão diferente, ramificação, e cada extremidade libera um pouco mais de água e outro menos, tá? Então aí depende como quer fazer esse processo como um todo, mas aí essa é a moral, ou seja, o cara vai apertar o botão, vai acionar a bomba, vai liberar água por X tempo, e aí depois o sistema se desliga. Então, através de um pulso, a gente vai ter um sistema chave geral, que é a nossa famosa chave liga, e obviamente a gente vai ter a emergência, tá? Então, quando a gente desligar a chave ou apertar a emergência, obviamente que a bomba tem que desligar, tá? O tempo permanece correndo. Eu vou fazer um sistema, vou mostrar para vocês também alguns defeitos, tá? Que a gente tem às vezes com o TON, TP e o TOF. E aí vai esses timers prontos que tem. Então por isso eu queria fazer para vocês um projeto simples, retomando algo que eu acho interessante para fazer algumas lojas mais rápidas. E vou mostrar também uma falha que tem no sistema, tá? Que a gente não consegue resetar ele. Uma vez que ele disparou, a gente não consegue resetar ele. E aí, porque a gente não consegue forçar a saída dele, escrever na saída dele. Então eu não consigo forçar ele a zero. O ET dele vai correndo, só vai zerar quando o ET é igual a PT. Caso contrário, eu não consigo forçar, tá, dentro da variável. E aí, se eu quisesse fazer um sistema assim mais complexo, eu vou explicar para vocês o que teria que ser feito, tá? Então, bora lá para a aula, eu vou explicar mais ou menos esses passo a passos mais detalhadamente, perfeito? Bora lá para o software. Esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, controladores programáveis, série Nexto, ao final do website, em Master Tool IEC-XE, clique na opção Português Brasil, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, a gente tá com o nosso Master Tool IEC-XE. A gente vai para a parte de programação.
desculpem, a parte que a gente nos interessa, tá? Então, como eu comentei vocês, hoje a gente vai utilizar o TOF, vamos utilizar o trigger, vamos fazer alguns comandos de intertravamento, tá? Que às vezes o pessoal não conhece, que pode fazer e desconhece de tal manobra, tá? E como eu falei para vocês, é um projeto simples, tá? A gente vai utilizar o TOF, que é um pouco diferente do tom e do TP, tá? Então, o que seria o nosso TOF, tá? Para começar, então, é um timer, tá? Para desligamento. Então, como chama o próprio nome, tá? TOF, o T remete timer, off, tá? Seria de desligamento, ou seja, o tempo para desligar. Como funciona? Recebendo um pulso no in, tá? Na entrada do bloco do TOF, o que imediatamente vai a nível lógico alto, tá? E permanece nessa situação somente, tá? Vai retornar a zero quando o ET for igual ao PT, ou seja, quando o tempo de ET chegar ao tempo que vocês colocaram em PT, perfeito? Porém, tá? Se o sinal que vocês colocarem no IN, ou seja, no enable do TOF, ele for um pulso e permanecer em nível alto, o disparo, tá? O tempo não começa a correr em ET, tá? Então ele precisa receber praticamente um pulso na entrada IN. Ele tem que ir a nível lógico alto e depois retornar a nível lógico baixo, tá? Somente mediante essa flutuação que a gente chama de sinal ou variação, seja de nível alto para baixo, que aí o ET começa a contar para aí sim chegar igual ao PT e desligar a saída aqui do TOF, tá? Caso contrário, ele vai ficar sempre ligado, o ET vai permanecer em zero, não vai começar a contagem, nunca vai desligar, tá? Isso não é o que vocês querem fazer. Esse TOF é mais utilizado às vezes para fazer uma simulação, ou seja, você quer deixar uma variável x ligado por y tempo, tá? Então, ele é um recurso fácil, simplesmente você chama o bloco, é muito simples, chama o bloco, dá o nome para ele. A gente chamou aqui, por exemplo, o nosso programa de TOF 0, TOF underline 0. A gente dá um pulso aqui, por isso do trigger, tá? Então ele, para não deixar justamente o in dele sempre em nível lógico alto, então vai dar um pulso para ele justamente contar. E a saída aqui dele vai ficar em nível lógico alto, x tempos, ou seja, pelo PT, tá? E aí depois ele desliga. Então é simples, é muito fácil. Se vocês quiserem deixar uma variável, um motor, uma lâmpada, ou no nosso caso uma bomba, tá, ligada por um certo determinado tempo e depois desligar. Então é simples, vocês não precisam fazer um contador, não precisam fazer mais nada. Tá? Colocar no tom, que daí joga uma outra variável que fecha, desliga. É mais fácil vocês simplesmente utilizarem diretamente o TOF. Tá? O problema aqui é aquilo que eu comentei para vocês na entrada. O tom, o TOF, o TP, todos esses blocos prontos de timer, a gente não consegue escrever na saída. Tá? O que vai acontecer? Digamos que, nesse caso aqui, a gente colocou 200 segundos. Tá? Então, a gente deu um pulso aqui no IN, o que vai a nível lógico alto, o ET está contando, tá? E alguém vem e desliga, ou seja, desliga o sistema aqui, da geral, ou mesmo a emergência, tá? No sistema aqui. Como a gente está, nas últimas aulas, sempre fazendo, colocando aí, redirecionando e comentando sobre a NR12, tá? Então, obviamente que nos sistemas que vocês forem fazer atuais, a gente precisa ter várias normativas na parte de segurança. A botoeira de emergência é uma delas, tá? Então, para quem não sabe, então, é um contato normalmente fechado, um NF. Quando a gente aperta, o usuário aperta, ela vira um NA, normalmente aberto, e é um sistema de retorno, ou seja, eu aperto, ela fica travada, abre o circuito, fica travado e só retorna mediante com um giro, ou seja, com um sistema de mola interno, tá? Que é para ser mais seguro, ou seja, evitar que algo realmente rearme sem a vontade de ser rearmado, ou seja, para não rearmar sozinho, tá? Ou seja, o operador tem que ir lá e girar para a mola liberar o sistema para voltar a ser um NF, perfeito? Então, justamente eu estou utilizando os projetos que a gente vai utilizar a partir de hoje em diante. A gente sempre vai tentar colocar algumas normas aí, algumas coisas na normativa, perfeito? Então,
Esse projetinho aqui que é mais simples, não tem muita frescura, a gente vai colocar só mais a emergência, o sistema de ligar e desligar, perfeito? Então aqui, ou seja, se eu desligar a chave liga ou a emergência, tá? Eu fiz um sistema aqui embaixo, que eu já vou explicar para vocês, que vai desligar a saída, ou seja, a lâmpada que está aqui na saída e, obviamente, na linha 2, que a lâmpada está ligando a bomba, vai desligar, ou seja, essa variável libera aqui vai abrir, aí não, então vai desligar a lâmpada que consecutivamente vai desligar a bomba, porém o tempo continua correndo em ET. Tá? Eu disparei e ele fica contando. Mesmo que eu desliguei o sistema, se eu voltar a ligar de novo o sistema, liberar a emergência e der o pulso no start aqui, tá? O tempo não vai partir de zero, ele vai, ou seja, continuar a contagem da onde ele estava anteriormente. Então, digamos, se eu botei 200 segundos, se eu apertei a emergência em 100 segundos e 10 segundos depois eu iniciei o sistema de novo, então o sistema vai partir do 110, aí ele não vai zerar. Então, na verdade, se eu quiser que ele fique os 200 segundos de novo, ele não vai ficar. Eu tenho que esperar os 200 segundos finalizarem para daí eu retornar o funcionamento por 200 segundos. Então, isso é um dos problemas do TOM, TOF, TP, etc. Tá? Eu não consigo escrever, ou seja, forçar o ET deles a ir a zero. Né? Se vocês tentarem colocar uma variável move, uma variável zero, no caso T, jogo da velha, 0 segundos, para o ET do bloco de tempo, ele vai dar erro, tá? Ou seja, vai dizer que vocês não têm permissão para fazer essa modificação. Então, é complicado. Então, ele não zera, ele só vai zerar quando o ET for igual a PT. Então, dependendo do processo, ou que vocês querem fazer, obviamente, como eu falei para vocês, o TOM, o TOF, o TP são mais fáceis e só joga lá, declara, dá um nome, interliga as variáveis e deu, tá pronto, é rapidinho. O problema é quando tem esses casos que vocês não querem, que vocês querem que resete o tempo, depende como vocês vão aplicar, no que vão ser aplicado, então não dá para usar o TOM, o TOF, o TP ou as variáveis, as variantes que tem relacionados aos blocos de tempo, tá? Então aí não, aí vocês terem que fazer um TOM, por exemplo, de 1 segundo, utiliza uma variável contador, aí sim, caso o contador é igual à variável tempo, vocês querem segundo, minutos ou horas, aí sim, aí vocês querem fazer um sistema que nem aqui a gente fez de emergência ou desligar a geral, que é o liga, aí sim, aí fazendo essa manobra, apertou a emergência, apertou a chave geral liga, a gente pode mover zero para o contador. Mesmo que o tom esteja lá contando de 1 em 1 segundo, ou o tempo que vocês querem fazer do incremento contador, vocês não vão zerar o ET do tom, por exemplo. Vocês vão zerar a variável contador que está sendo incrementada a cada 1 segundo, cada 100 milissegundos, ou a variável, o tempo que vocês querem contar. Tá? Então aí eu precisaria botar, sei lá, 2, 3 linhas. É simples também, porém é uma outra forma de fazer a contagem. Tá? Então eu só queria mostrar, exemplificar os prós e contras de utilizar esse tipo de contador. Tá? Então você tem que ficar cientes quando vão utilizar que essa condição vai ficar impossível de vocês fazerem a manobra, perfeito? Então voltando aqui, então na linha 1, o que a pessoa vai fazer? Vai fazer ligar a chave liga, a emergência, como eu falei para vocês, ela é um curto, ela é um NF, quando apertada ela vira um NA, então aqui ela vai estar fechada, a gente simularia ela com ela fechada, tá? Eu vou trazer um botão de emergência, então utilizado em todas as máquinas a partir dos últimos tempos, sem bastante, mas como surgiu o NR12 agora, está mais forte aí utilizado nas máquinas. Uma micro aqui, uma botoeira só, com retorno automático para dar o start, ou seja, eu aperto, solto e ela volta. Então, enquanto eu estiver apertando, ela é um curto, quando eu soltar, ela desfaz o curto, tranquilo? Então, com a chave geral liga, com a emergência fechado, o operador dando toque no start, a gente vai dar um pulso de clock no trigger de borda de subida, mesmo que eu mantenha esses 3 caras aqui, essas 3 variáveis, liga, emergência e start, energizadas, ele só vai dar um pulso na saída, tá? Para dar outro pulso, eu teria que uma dessas 3 desligar ou desligar as 3 e ligar novamente, ou seja, eu tenho que desligar e ligar essa primeira linha aqui novamente para dar outro pulso. Então aí esse trigger de borda de subida vai dar um pulso aqui no TOF, na entrada, e aí ele vai diretamente o que vai nível lógico alto,
e o tempo começa a ser contado. E aí, poxa, essa libera, como é que ela vai funcionar? Como é que eu fiz aqui? Fiz um macete aqui. Na linha 3, o que eu fiz? Ó? R, eu botei uma chave NA, normalmente aberta, e botei aqui o nome R, underline trig, underline 0.q. O que eu estou fazendo? Estou me remetendo à saída do meu trigger de borda de subida, o 0, ou seja, eu tenho que dar o nome do bloco. É o bloco R, underline trig, underline 0. E ponto Q seria a saída. Então, quando esse cara aqui for a nível lógico alto, ou seja, eu realmente quis ligar o sistema, ele deu borda de subida, eu vou vir aqui na variável libera e vou dar um set. Ou seja, seta a variável libera e aí fecha aqui, mesmo que o trigger feche, vai ficar setado e não solta mais. Ele só vai soltar, abrir o contato quando a gente dá um reset. Essa é óbvio, é a diferença em quando a gente colocar as bobinas de set e reset. Mesmo que a gente alimente uma vez só por milissegundos aquela linha, quando ela enxergar o set, aquela variável vai ficar infinitamente ligada se não receber um sinal de reset depois, perfeito? Tá? Então essa é a diferença. Então, para quem não lembra, quando a gente botar a bobina normal, dessa forma, que tem a lâmpada, ela só vai energizar aquela saída quando tiver toda a linha do barramento energizada. Caso contrário, ela não energiza. Já o set e o reset é diferente, ele recebe como se fosse um pulso e permanece aquela condição eterna, perfeito? Então, depois que te deu um borda de subida, um trigger, a gente seta a variável, e ela fica setada, ou seja, libera, vai a nível lógico 1, e aí a lâmpada vai ligar. Vai ligar a lâmpada, vai ligar a bomba e vai ficar lá funcionando pelos 200 segundos aqui na nossa simulação. O que seria a linha 4? Então, quando a gente desligar, a chave liga, ou quando a gente desarmar o botão de emergência, tá? Então, como eu falei para vocês, ele é um curto, então se é um curto aqui vai abrir, a chave ligada vai estar aberta aqui também, não vai estar dando reset, não libera. Caso uma das duas condições, ou as duas ao mesmo tempo, virem a ser acionadas, ou se a gente desligar o liga, ou abrir o contato da emergência, a gente vai estar resetando a variável libera, vai abrir a linha aqui e vai desligar a lâmpada, que por sua vez a bomba. Porque a gente botou na finaleira, na saída do TOF, que eu falei para vocês, o TOF vai continuar em nível lógico alto. Ele só vai a nível lógico 0, baixo, quando o ET for igual ao PT. Então, sempre que vocês tiverem dúvida quanto a algum bloco já pré-pronto de funções dentro do programa, vocês vêm em ajuda, vêm aqui em pesquisa. E vocês colocam o nome da função e deem uma olhada na lógica interna, como funciona aquele bloco, perfeito? Então, como eu falei para vocês, é uma aula simples, é uma retomada, coisas que são simples, mas às vezes o pessoal, por não utilizar ou por utilizar muito pouco, acaba esquecendo. Aí quando vai utilizar novamente, dá uma penada, perde um tempo até associar como realmente funciona, ou não lembra em partes como funciona, quando vai botar para rodar realmente, dá problemas e fica quebrando a cabeça, tá, atrás para achar o que está acontecendo. Então por isso eu quis trazer hoje uma aula, um flashback, é uma aula simples, porém não com menos conteúdo como de costume, que eu sempre tento trazer para vocês, sempre coisas úteis, tá? Então, projetinho simples, apertou lá, vai ficar os 200 segundos aqui, como a gente colocou. Depois, quando a gente for fazer a próxima aula com o X Developer, com a interface, com a tela touchscreen, a gente vai botar um nome para essa variável, não vai fixar 200 segundos. Como você sabe, se a gente precisar trocar essa variável pela interface, a gente precisa botar um nome, a gente vai nomear, botar uma variável, declarar ela como time, obviamente, porque a gente está com uma variável de tempo, e aí lá no touchscreen, ou seja, o operador vai conseguir clicar e escolher o tempo que ele quer. Então ele vai determinar se ele quer segundos, minutos ou horas, ou até milissegundos, tá? Então vai ficar a critério do operador utilizar isso aqui. Volto a repetir. Aula simples, porém eu acho com conteúdo interessante para todo mundo, perfeito? E aí na próxima aula a gente monta no X Developer de novo, vou retomar, tá? Como é o final de ano, o pessoal tá aí estressado, cansado, tá louco para tirar as férias, por isso eu queria fazer algo mais simples, não muito pesado
e retomando de novo tudo aquilo que a gente já viu, que a gente já treinou e etc. Tá? Eu acho que é muito válido para todo mundo. Para aqueles que são mais profissionais e programam direto, eu sei que vai ser uma aula meio chata. Para aqueles que não estão toda hora programando, que fazem isso como um hobby, tá? Ou fazem uma brincadeira, de vez em quando gostam de programar e brincar, eu acho que vai ser bastante interessante. Perfeito, galera? Então, aguardo vocês na próxima aula que a gente vai fazer simulações e a interface. Perfeito? Abraço! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse flashback que eu fiz com vocês. Como eu comentei, quem não programa direto, tá? Não é algo frequente, às vezes a gente acaba esquecendo algumas lógicas, alguns interfaces, ou como funciona, ou como executar tal tarefa, tá? Isso é normal, como a gente não fica com uma frequente programação, alguns detalhes a gente acaba esquecendo. Por isso foi o meu intuito de hoje, fazer esse flashback, mostrar uns prós e contras, tá? Desses timers prontos que a gente encontra dentro do programa, tá? Do Master Tool ECXZ ou do Master Tool normal. Tá? Seria o mesmo processo para os dois softwares, tá? Tanto quem utiliza o outro sistema para com o CLP Nexo, que é o que a gente está utilizando. Então, mais ou menos isso, tá? Então, mostrar essas diferenças, dar um flashback, retomar esses fatores. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar como a gente, de novo, eu vou dizer para vocês como está chegando no final do ano, fazer um flashback, como a gente usa o XDeveloper, como a gente faz de novo para criar uma interface. A gente vai colocar a variável, vai conseguir mudar a variável do tempo, colocar com o operador, conseguir digitar o tempo que ele quer, mostrar aí as variáveis acionadas e desacionadas, colocar o sistema de emergência e liga e a botoeira para dar o disparo, perfeito? E mais ou menos isso, tá? Então na próxima aula a gente vai criar a parte do interface, a comunicação entre a CPU com o painel touchscreen. Vamos simular no CLP Next. Eu vou tentar trazer algumas variáveis para te deixar mais o sistema de realidade um pouco maior, tá? Na simulação, e mais ou menos finaliza por aí, tá? Quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Aguardo vocês na próxima aula, na nossa simulação, perfeito? Grande abraço, valeu!